Vamos lá, o que é energia? É que faz. É isso aí. É o quê? Uma coisa que passa. É uma coisa que passa. Energia. Que nem o Goku lá, né? Recebendo energia lá. O que é energia? Energia é uma força gravitacional. Não tem conceito para energia. Não existe conceito para energia. Por isso que eu não ensino. Ah, lenda, né? Esse cara é muito avançado, mano. Ó, não tem conceito para energia, mas nós conseguimos conceituar tipos de energia. Esse assunto é muito importante porque ele é um dos assuntos mais cobrados da UEA e do Enem, além da série de vocês, né? Os tipos de energia que nós vamos conceituar, lembrando que nós estamos revisando, tá? Como eu falei para vocês, não tem conceito para energia, mas nós conseguimos conceituar tipos de energia. A primeira energia que nós vamos estudar na aula de hoje se chama energia cinética. O que é energia cinética? Energia cinética é energia produzida pelo movimento. Vamos lembrar. Para que haja um movimento, eu preciso de uma grandeza física. Qual é a grandeza física responsável pelo movimento? O que cria o movimento? Velocidade. Velocidade é a grandeza responsável pelo movimento. Sem velocidade não tem movimento. Sem velocidade não tem movimento. E se não tiver movimento, não tem energia produzida pelo movimento, que é a cinética. Como é que eu faço para calcular a energia cinética, prof? Energia cinética igual a m vezes v ao quadrado sobre 2. O que é m? É massa. Massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2 vai nos dar a energia cinética. Qual a unidade de energia no sistema internacional? E aí, qual a unidade de energia no sistema de medidas? E aí, pessoal, qual a unidade de energia no sistema de medidas? Joules, muito bem. Unidade de energia no sistema de medidas é energia, trabalho, qualquer uma dessas coisas a gente vai medir em joules. Então aqui a unidade do sistema de medidas sempre vai ser os joules. Qualquer energia vai ser medida em joules. Beleza? Alguma dúvida da energia cinética? Não. Então vamos para a outra energia, que é a energia potencial gravitacional. É só largar o cubo mágico, que rapidinho ele fica inteligente. Energia potencial gravitacional. Beleza? Ó, sempre que a gente lê a palavra potencial, pessoal, está relacionado com acúmulo. Acúmulo de energia. Lembra que nós estudamos o potencial elétrico, diferença de potencial. Agora, esse conceito ele vem daí, ó. Nós vamos estudar duas energias potenciais, relembrar, né, na aula de hoje. A primeira delas é a energia potencial gravitacional. Professor, o que é a energia potencial gravitacional? Quase que tá certo. É a energia... Esse é o conceito da energia potencial gravitacional. É a energia acumulada por um corpo quando se encontra a uma determinada altura em relação ao solo. Então, quanto maior for a altura que o corpo se encontra... Então, perceba, as energias são produzidas por determinada característica. Energia cinética, movimento e velocidade. Energia potencial gravitacional, quanto maior a altura. Quanto maior a altura, maior vai ser a energia acumulada pelo corpo. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Existe altura negativa, sim ou não? Sim. Em relação ao referencial, sim. Por exemplo, imagine que você vai ao Amazonas Shopping. Aí você para lá naquela entrada ali da Marisa. Aí depois tu pega a escada rolante e vai para onde? Ó? Se você for para o estacionamento, vai para baixo ainda. Então, dependendo do seu referencial, existe altura negativa, sim. O nome correto da altura é desnível. Você tem um desnível em relação ao solo ou para cima ou para baixo. Então, se tiver uma altura para cima ou para baixo, vai ter energia potencial gravitacional. Beleza?
Como é que eu faço para calcular essa energia acumulada? Energia gravitacional igual a mg H. M nós já sabemos que é massa, G é gravidade. E H é altura. Massa, gravidade vezes altura. Essa é a energia potencial gravitacional. Essa é a energia acumulada quando o corpo está a essa determinada altura em relação ao solo. Quanto maior a altura, maior vai ser a energia potencial gravitacional. Por exemplo, nesse momento, se o nosso referencial for a nossa sala de aula, se o referencial for a sala de aula, tem energia potencial gravitacional na gente, sim ou não? Sim. Por quê? Porque a gente está em um nível mais alto do que lá embaixo. Isso estaria certo para a próxima pergunta que eu ia fazer. Não é para essa não. Como o referencial é a sala de aula, nós estamos em cima do solo da sala de aula. Então, nós não temos energia potencial gravitacional. Mas, se o referencial fosse o Cuca, aí tá certo o que eu tava falando. Por quê? Se eu pego o prédio todo como referência, pra gente chegar nessa sala de aula, o que que aconteceu? A gente subiu a escada. A gente subiu a escada, então a gente tem uma altura em relação ao solo. E também, quando a gente chega aqui no Cuca, também é um exemplo de altura negativa. É o prédio do Cuca. E se não tivesse o chão, o que ia acontecer aqui com a gente? A gente ia cair. Está uma altura em relação ao térreo. Inclusive, pessoal, quando a gente chega aqui no Cuca, também é um exemplo de existir altura negativa. Porque você para na rua na Djalma Batista, você também desce uma rampinha, ó, e você vem para baixo. Então, vamos. Não, aí é uma conversão de energia. Estou transformando uma energia na outra. Isso a gente vai estudar daqui a pouco. Beleza? Inclusive, é assim que funciona motores elétricos. Antigamente, sei lá, já viu aquele desenho animado que o pessoal coloca um ratinho para ficar girando uma roda para gerar energia? Pois é. Os moinhos. Mas seria exatamente isso que eu estava falando, esse exemplo. Ou também os moinhos, que era o pessoal pegava a queda d'água, fazia o moinho girar, aquele giro dele também fazia gerar energia. É esse exemplo que eu estava falando. Só que não é tão eficiente com os aparelhos que a gente tem hoje em dia, né? Então seria um gasto muito de energia para quem estivesse fazendo o esforço lá. Só botar comida lá, cara, vai ficar girando eternamente. Seja foda. Vamos lá. Esse é o conceito da energia potencial gravitacional. Vamos falar da energia potencial elástica. Potencial está relacionada com acúmulo, né? Então, a energia potencial elástica é a energia acumulada por um corpo, por um corpo devido à deformação, beleza? A deformação da mola é o X. A deformação da mola é o X, né? O que é deformação da mola? É quando você ou você vai esticar a mola o máximo que você puder, ou se você for comprimir na mola o máximo que você puder. Esticou ou comprimiu, tirou da posição de equilíbrio, você está deformando essa mola. Beleza? Tirou da posição de equilíbrio, você está deformando a mola. Certo? Esse é o conceito da energia potencial elástica. E como é que eu faço para calcular essa energia acumulada pela deformação da mola? A equação é a seguinte, ó. Energia elástica Igual a massa vezes x dividido por 2. Isso não. Ah, foi quase.
Você tem diferença? Não. Ah, depende sim. K vezes x ao quadrado sobre 2. 72. O que que é o K, prof? Constante o quê? Calar. Não, constante. Constante molar. Como é que é? Constante molar. Não, constante. Tu acha que é química? Constante molar. Constante. Da mola. Isso. Elástica Da mola. da mola. Em equilíbrio. De boa. Se de boa, em equilíbrio. Aham. Tem alguma coisa que usaria mais resistência Resistência? daquele? Resistência? Resistência não é mola. O amortecedor de um carro é uma mola. O amortecedor de um carro é uma mola. A resistência do Ah, entendi. Não, não tem a ver com eletricidade, só com a mecânica mesmo. Tem que ser grande para poder amortecer o impacto. E duro, né? Aí o exemplo que eu tava falando é o que faz a mola ficar de boa, ela tá em equilíbrio porque o peso que tá puxando o objeto para baixo é equilibrado pela força elástica que tá segurando para cima. Essas forças se anulam. Aí o corpo fica de boa. Entendeu? O quê? É. Ela for boa, ela não arrebenta, né? É, fica de boa. Mas eu fiquei pensando, pô, cara do IFAM estudou o dia todo, como é que ela vinha estudar durante a semana? Ah, tá muito grande. Ah, por causa disso. Aí por isso que ela saiu. É. Tá podre. Vamos lá, ó. O que é a constante elástica da mola, pessoal? A constante elástica da mola está relacionada com a dificuldade em deformar a mola. Quanto maior for o valor da constante, é mais difícil da gente esticar essa mola. Esticar ou comprimir. A unidade da constante elástica da mola no sistema de medidas é newtons por metros. E o x, obviamente, ele é a deformação da mola. Nossa, pra onde? O Pará. Gente, É mais perto daqui, como é que vai chegar? Na Argentina, vai ficar no meio do Brasil. A fumaça. Aí fica carregando o ventilador pelo Brasil inteiro, né? massa. Ah, Aí joga tudo lá pra gente. tá certo. Constante elástica da mola, deformação da mola. Os dois vão dar energia potencial elástica. Beleza? Essas são as 3 energias que nós vamos estudar. E agora nós vamos pegar todas elas e juntar numa só, que é a energia mecânica. Eu podia jogar pro Amapá. Olha o papo do cara. Pro Amapá. Onde que tem menos habitantes, no Amapá ou no Acre? Em Roraima tem menos habitantes populacional. Mas porque não estão os indígenas. Porque não é gente. Não, eles não contam os indígenas. Porque eles não sabem, eles não têm dados totais. Todos os indígenas têm uma Paraíba, é um estado muito grande. E eles não vão se registrar. Entendi. Não tem como saber. Entendi. Ele existe, mas não existindo. É. Entendi. Vamos lá, o que é... Oi? Eles não têm registro, então. Não, eu tô falando pra jogar Amapá. Ai. Vamos lá, energia mecânica é a soma das energias. Energia cinética mais energia gravitacional mais a energia elástica. Elástica. Bom,
Essa equação, tecnicamente, a gente usaria quando houvesse um problema que eu teria que utilizar as 3 equações de uma vez só. Só que isso é extremamente raro. É muito raro que apareça um problema que tu vai usar essas 3 energias juntas. Então, oi? Existe na vida real. Deve existir, mas não consigo pensar numa coisa nesse momento que... Não sei que tem uma montanha-russa que ela entre, você tá lá em cima numa altura, aí o carrinho desce, bate numa mola, amortece. Aí tu vai ter altura, movimento e a mola junto, aí tem 3 energias. Mas raríssimo, acho que não tem nenhum, acho que isso não tem nenhuma montanha-russa que tem uma mola no final. Mas a mola também pode vir pra amortecer. Só se o carrinho vem em alta velocidade, né, pra bater ali. Que coisa que não existe. Essa mola vai ficar. Sim, vai. Mas dependendo também do tamanho da mola, ela pode só ir. Também tem sistema que ele só vai, mas não volta. Tem uma placa. O freio, né? Como estou falando para vocês, é extremamente raro um problema que envolva essas 3 energias. Então, Já sei. Dá pra calcular isso daí com sorteio de bicicleta. Por quê? Porque ele tá andando na bicicleta, calma. Ele tá andando na bicicleta e tem aquele negócio lá que é uma rampinha, né? Aí ele sobe e depois a mola da bicicleta amortece. ele não leva isso em consideração. Coitado, raciocinou pra nada. Aí tá certo, Pleno, você raciocinou. Cinética. Ó, eu vou separar a energia mecânica em 3 equações, ó. A primeira, energia cinética mais energia gravitacional. Quando que eu sei que eu vou usar energia cinética ou energia gravitacional? Quando o problema tiver movimento e altura. Aí você usa isso aí. Segunda equação desmembrada aí da energia mecânica. Cinética e elástica. Energia mecânica vai ser energia cinética e energia elástica. Quando é que eu vou usar energia cinética e energia elástica? Quando tiver Movimento e elasticidade. e mola. Elasticidade. É melhor que constante molar. E a terceira? Elástica e a... Muito bem. Tô falando, é só largar o cubo, mano. Porque largar o cubo que tu vai mudar de vida. Outra vez a droga da vida dele. Parou até de tossir. Energia elástica e energia gravitacional. Quando que eu vou usar essa terceira aqui? Quando vier um problema com altura e mola. Beleza? Então, tudo isso aí que eu passei para vocês agora é a base para o conteúdo principal que eu vou definir para vocês, que é a conservação da energia mecânica. Só que são 3 situações diferentes, tá certo? Só que normalmente você usa de uma situação para outra, mas eles são 3. Entendeu? Mas seriam teria que ter no contexto só os 3 juntos. Mas ele tá falando que primeiro tu corre, depois comprime a mola e depois pula. Ser primeiro. Oi? No carro o que tem? Conselho assim, você sabe nosso filho. Ah. Vai ter, quando tem às vezes tem umas coisas que tem rampa, né? Uhum. E não morre. Não, é que nem exemplo aquela da Seria bicicleta. tipo você deslizar numa ladeira, cair numa mola, e você está deslizando na ladeira. Querendo ou não, você está exercendo a força da gravidade, porque a ladeira vai puxando para baixo. Aham. Aí a bola iria muito. Uhum. Estão hidrosadas as 3. Não. 2. Gravitacional vai ser transformada em elástica. Tô falando errado, é difícil pegar um que tem os 3, tô falando. É Então- difícil. Então, se fosse prova do salto da ginástica, por exemplo, corrida, depois você pular, você se jogava e caía com mola. São 3, continua sendo 3 situações. Continua sendo 3 situações. Tu mesmo tá falando, tu dá 3 situações. Corrida, se jogava e depois mola. 3 situações. Corrida se arrastando. Desiste. Vamos lá aqui, ó.
Conservação da energia mecânica. Quando nós estamos falando de conservar energia, pessoal, nós estamos falando em transformação de energia. A gente vai transformar uma energia em outra. Olha só. Por exemplo, imagine que aqui onde meu pincel se encontra, na palma da minha mão, seja o solo. Esquece que tem essa altura aqui para baixo. O pincel está no solo. Se o pincel está no solo, tem energia gravitacional? Não. Como ele está aqui, tem energia cinética? Não. Não. Porque ele está parado. Tirei o pincel, coloquei aqui, ó. Tem energia gravitacional? Sim, porque agora tem altura. Aqui onde o pincel tá, tem energia cinética? Ainda não. Ainda não, porque ele está parado. Então o que acontece quando eu solto? Obviamente ele cai. A energia gravitacional que ele tinha lá em cima se transforma em energia cinética. Isso que é conservação de energia. Durante o movimento, você vai ter uma energia se transformando na outra. Né? Para que haja a conservação de energia, nós vamos estudar sistemas físicos livres de forças dissipativas. Livres de forças dissipativas. Beleza? Então, oi? O que são forças dissipativas? São forças que faz com que a gente perca energia. Não. É. Tipo resistência. São forças que fazem a gente perder energia, que seriam a força de atrito e a força de resistência do ar. Essas duas forças são forças dissipativas. Então nós vamos excluí-las. Oi? Então nós vamos excluí-las da nossa análise. A força de atrito e a força de resistência do ar. Então, ó. Para que haja a conservação da energia mecânica, a gente considera que a energia mecânica inicial, isso, de um sistema físico isolado é igual à energia mecânica final. A energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Beleza? Ó, o que é energia mecânica? É a soma das energias. Então, eu vou somar a energia que eu tenho antes para ser igual à energia que eu tenho depois. Esse conceito da transformação de energia, pessoal, ele vem um pouco lá do princípio de Lavoisier. Você lembra quem falou o princípio de Lavoisier? Sim. A natureza, A natureza nada se desfaz, nada se faz, tudo se transforma. nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, a conservação de energia é isso. Você vai ter uma transformação de uma energia na outra. Como assim, ó? Vamos colocar aqui um exemplo clássico para a gente entender como é que a gente vai aplicar a conservação de energia. Não tem nem como a gente criar uma gravidade. Começa por aí. Não. Co- Faz o inverso. Como é que... Então me fala como é que fala uma gravidade. Vai pela grana, bota um monte pra tirar aí. Como é que tu vai fazer isso? É possível, mas a gente sabe como criar. Agora a gente fazer uma gravidade negativa, a gente não sabe nem como criar. Não existe isso. Pois é, tipo, é fazer o senhor, em vez de gravitar, o senhor flutuar. Seria isso. Mas não existe isso. Pô, será? Você virou luz. Até agora não existe. Aí que tu consegue desenvolver lá. Pega o documento da estrela, a definição de projeto para transformar em hélio. Mas só deixa eu uma matéria. Difícil. Se existir, Lavoisier estava errado na tese. Por isso que eu falei que é difícil. Mas daí daria pra completar minha tese. E aí, se ela tá puxando e a gente botar ela muito, ela vai fazer o papel de um núcleo, só que ela vai fazer o contrário. As situações que não têm as forças dissipativas, elas são só imaginárias. São só imaginários, porque sempre vai ter. Olha aí, ó. Atenção. Partindo do repouso do ponto A. Se ele fala que partindo do repouso do ponto A, qual é o valor da velocidade aqui? É zero. Velocidade é zero. Com qual velocidade o corpo chega ao solo no ponto B? Então é isso aqui, ó. Parte do repouso,
Com qual velocidade ele vai chegar no solo ao ponto B? Mesmo exemplo do pincel, só com essa bolinha. Então, o ponto A é onde começa o movimento, o ponto B é onde termina o movimento. Não. Não. Então, vou usar aqui a conservação da energia. Ó. A energia mecânica inicial tem que ser igual à energia mecânica final nesse problema. Beleza? Então, ó, a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. O que é energia mecânica? É a soma das energias. Ó, para esse problema aí, ó, qual das três energias mecânicas eu vou dar? Primeira, segunda ou terceira? Primeira. Ah, tá. Primeira, por quê? Porque eu vou ter transformação de energia gravitacional em energia cinética. A energia mecânica no ponto A vai ser a energia cinética no ponto A mais a energia gravitacional no ponto A. Quem que vai ser a energia mecânica no ponto B? Vai ser a energia cinética no ponto B mais a energia gravitacional no ponto B. A energia mecânica antes tem que ser igual à energia mecânica depois do movimento. Aí eu pergunto a vocês, inicialmente no ponto A, temos energia cinética, sim ou não? Não, a energia cinética no ponto A é zero. Por quê, professor? Porque não tem velocidade. Se não tem velocidade, não tem movimento. Se não tem movimento, não tem energia cinética. Então, a energia cinética no ponto A vale zero. Tem energia gravitacional. Tem energia gravitacional no ponto A, sim ou não? Não. Tem. Sim. Tem aqui, ó. Vai cair. Então, uma altura em relação ao solo, então tem energia gravitacional. Qual a fórmula da energia gravitacional no ponto A? M, G. Tem energia cinética no ponto B aqui embaixo, sim ou não? Sim. Sim. Porque eu quero saber com qual velocidade o corpo chega ao solo. Se ele vai chegar com velocidade, ele tem energia cinética. Então aqui, M, V ao quadrado sobre 2. Tem energia gravitacional no ponto B, sim ou não? Não. Não, por quê, professor? Porque ele está no solo. Se o corpo está no solo, ele não tem altura. Se não tem altura, não tem energia gravitacional. Então a energia gravitacional aqui, ó, é zero. Então, olha só aqui a transformação da conservação de energia. A energia gravitacional se transformou em energia cinética. Qual é que é o nome da lei do princípio de Lavoisier mesmo? Conservação de... Lei da conservação das massas. Porque olha só, preste atenção. De novo, exemplo do pincel. Supondo que esse meu pincel tem 30 gramas. Coloquei ele aqui em cima e tem 30 gramas. Qual é a massa do pincel quando ele cai na minha mão? 30 gramas. A massa não muda. Então, durante o movimento, a massa não muda. Olha aqui, ó. Pode colocar. Exatamente, ó. Agora vai de Corinthians, mano. Eu acho que tá bem Corinthians, não. Gravidade vale quanto? 10. Altura, 5. Passo 2 para lá. V ao quadrado sobre 2. 10 vezes 5 é 50. Aí vamos. V ao quadrado sobre 2. 2 está dividindo, sobe, multiplicando. Aí dá 10. Dá 100. Não, dá 10 do... Ah, tá. Calma. A velocidade está ao quadrado, vai para o outro lado como uma raiz. Então aqui, a raiz de 100, então a velocidade é igual a 10 metros por segundo. Se isso aqui fosse para converter em quilômetros por hora, quanto é que valeria? 36 quilômetros por hora. A velocidade não é necessariamente não vai ser a mesma da gravidade. Não. Não necessariamente, é só nessa altura. É verdade. Mudar uma coisa. É, exatamente, é nessa altura aí. Beleza? Então, olha só. Isso a gente diz considerando a resistência do ar.
Olha como a resistência do ar ela é fundamental para nossa vida. 5 metros não é nem a altura que uma nuvem ela está da gente aqui na Terra. Uma nuvem está 100 metros, sei lá, 200 metros. Então, quanto maior a altura, maior vai ser a velocidade com que o corpo chega no solo. Se não tivesse resistência do ar, cada vez que chovesse, literalmente seria chuva de balas. Que olha, presta atenção, de 5 metros, a bola chegou a 36 km por hora. Imagine se uma nuvem que é de onde sai a gota de chuva tivesse 200 metros. Ia ser uma velocidade maior do que a velocidade de um tiro. Então, literalmente, ia chover bala na cidade. Então, apesar da força de resistência do ar ela atrapalhar o movimento, ela é fundamental para nossa Por vida. isso que a chuva dói. É por isso que às vezes a chuva dói. A resistência tá menor do ar. É, isso aí, às vezes, justamente por isso que a chuva dói. Cara, É. agora pensou. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, sobre isso aí? Então, por hoje é só.